Seja bem-vindo, você minha aluna, meu aluno, aquele que me acompanha nesse momento e que comigo viaja nesse universo da sociologia, universo esse onde nós estamos acompanhando ali as relações de trabalho e o envolvimento do trabalho com o ser humano. Na aula de hoje nós vamos dar uma olhadinha nas visões sobre o trabalho de alguns pensadores e, é claro, também nas mudanças contemporâneas. Uma reflexão, é claro, ela se faz necessária, então essas três perguntas são para que vocês pensem, parem a aula nesse momento, justamente para que vocês possam tentar entender e entrar nesse caminho de forma mais adequada. Por exemplo, qual sua visão sobre o trabalho? Será que o trabalho é essencial ao mundo? E se todos parassem de trabalhar, como o nosso mundo estaria nesse momento? Já imaginou um tempo em que todas as pessoas resolvem parar de trabalhar? De repente, se todo mundo resolvesse não ir para o seu trabalho no dia de hoje, a nossa sociedade, será que ela funcionaria? Chegamos então ao sociólogo, antropólogo, cientista, psicólogo, social e filósofo francês, o Émile Durkheim, em que é aquela pessoa que vai formalizar a própria sociologia como uma ciência, tá? Então, ele formaliza a tese da divisão do trabalho social e vai entender que o trabalho é uma forma dos indivíduos interagirem em sociedade. Nós estamos nos interagindo, nos relacionando em sociedade. E é claro que ele vai dizer que a sociedade garante a coesão, ou seja, garante a existência, a junção e a conexão de todos nós. E a organização social ela se dá de duas formas, a partir da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Vejamos. A solidariedade mecânica, essa interação, essa organização, ela é mais tida nas sociedades primitivas. Por quê? Porque nas sociedades primitivas, nas tribos, existem o compartilhamento dos mesmos valores, sejam valores religiosos, sejam valores materiais, crenças, interesses, ou seja, esses interesses e valores comuns garantem a coesão do todo, garantem a coesão social. Ao mesmo passo em que nós continuamos avançando, a solidariedade orgânica ela já difere um pouco da solidariedade mecânica, porque aqui começa a aparecer uma consciência individual. O próprio Durkheim considera que essas sociedades elas são mais complexas. Existe uma maior diferenciação, não existe mais apenas um valor religioso, não existe apenas uma ideia sendo assegurada por todos. Cada pessoa ali vai proporcionando ideias e fatores diferentes. Logo, então, cabe uma pergunta. Como nós vamos manter a coesão de pessoas que pensam de forma diferente? Dentro da solidariedade, então, orgânica, começa a se pensar o mundo, a sociedade, como se fosse um organismo vivo. É como se nós imaginássemos o nosso corpo. Nosso corpo é formado por um conjunto de órgãos onde cada um precisa desempenhar bem a sua função. Quando um órgão do nosso corpo não começa a desempenhar bem a sua função, todo o nosso corpo ele padece. A nossa sociedade ela funciona da mesma forma. Cada pessoa desempenha uma função específica. E se essa pessoa ela não desempenha a sua função, o todo ele acaba saindo prejudicado. Por isso que nós devemos, então, estabelecer direitos e deveres sempre regulados de forma jurídica. E na sociedade capitalista, a constatação do Durkheim é que o trabalho é quem vai manter a coesão do grupo, vai manter a coesão do todo. E é claro, é uma condição social para que nós nos mantenhamos ligados. O Max Weber, então, ele também tem uma proposta diferente. Ele é um intelectual, jurista e economista alemão, considerado também um dos fundadores da própria sociologia, e é quem vai começar a analisar a religiosidade dentro da sociedade. E ele começa a perceber que a religião é mais do que uma consequência social, ela não é só algo que aconteceu porque o ser humano quis que fosse assim, ou algo que surgiu do nada. Ele começa a perceber, por exemplo, que a religião ela molda a sociedade. A sociedade que possui uma religião começa a ser um pouco diferente, como é no caso dessa ligação entre o protestantismo que estava surgindo com o próprio capitalismo. O que ele começa a perceber? Havia situações de muito sucesso empresarial, então você tinha
empresários de grande sucesso e, na sua grande maioria, eles eram sempre adeptos do protestantismo. E os funcionários mais bem qualificados, mais bem integrados e que mais produziam também eram os funcionários adeptos do protestantismo. O que o Max Weber começa a entender? Que aqueles princípios que a religião ensinava, protestantes sobretudo, como a disciplina, a poupança, a austeridade, dever e dedicação ao trabalho, esses hábitos do dia a dia, eles proporcionavam um novo modo de ser, um novo modo de proceder dentro do campo do trabalho. E é claro que uma pessoa que tem disciplina, que poupa, que é austera, que cumpre os seus deveres, que se dedica, vai se dar melhor nesse ambiente. Isso daí entra em oposição àquilo que os católicos ensinavam. Por exemplo, que o lucro era pecado, aquela passividade que o sacrifício da vida cristã que era ensinado pelos católicos não se enquadra e não se encaixa nessa perspectiva protestante. Então, na busca, os protestantes eles buscavam muito mais esse aprimoramento das atividades laborais. Sendo assim, conseguiam se dar melhor nesse meio. Entendiam o trabalho não como um castigo, né, mas como, sobretudo, uma ideia defendida pelo próprio Deus. Era uma recompensa, o trabalho é uma vocação. Diferente do que era ensinado, por exemplo, lá no catolicismo, que o trabalho era um castigo. Basta a gente olhar lá no Gênesis mais uma vez, quando Adão e Eva estavam no paraíso e acabam se alimentando da árvore da vida, da árvore da sabedoria, eles são castigados e Deus diz, agora você precisa trabalhar, se sustentar. Então essa visão do trabalho como castigo, ela começa a desaparecer. Então o trabalho ele passa a ser uma vocação e a prosperidade material, o enriquecimento, ele começa a ser visto dentro do protestantismo como um favorecimento divino, ou seja, uma recompensa que Deus dá a cada pessoa. Então essas duas leituras, essas duas visões de trabalho, seja lá do Emile Durkheim, o trabalho que mantém a coesão diante de um mundo com tantas individualidades, e nós temos ali então o Weber com essa leitura religiosa de mundo. A expansão do capitalismo, é claro que ela vai deixar algumas mudanças contemporâneas. Por exemplo, a própria forma capitalista, a base capitalista, como o taylorismo e o fordismo. A ideia de disciplina, de controle, de salários, novos cargos, o produzir sempre mais, o aumento da produção. Em compensação, esse aumento da produção, essa neurose por produzir sempre cada vez mais, causa uma superprodução. E em 1929, então, a gente tem ali a quebra desse sistema de produção. Você tem um sistema capitalista com muito produto, com muita produção, mas sem saída. Você tem pessoas que não tinham dinheiro, então você tem um monte de produção e não tem compradores. E é claro que essa superprodução vai causar um equilíbrio ali nos níveis de acumulação de bens e causa econômico-social total, inclusive o próprio desemprego. É nessa época, então, que o próprio presidente Roosevelt adota as teorias de um outro pensador chamado John Keynes. Esse pensador, então, ele vai trazer algumas ideias. Mas antes disso, a gente precisa também perceber que nessas mudanças contemporâneas, nós temos uma forte oposição do capitalismo à União Soviética, ao monopólio estatal. A União Soviética era aquela que controlava todo o monopólio, controlava os bens de produção, era ela quem ditava as regras a serem seguidas. E a base capitalista do taylorismo e do fordismo, essa ideia de controle de salários novos, entra em contraposição a isso. Agora a gente vai lá para o John Keynes. O John Keynes, então, é esse pensador e economista que, diante de toda aquela situação, de toda aquela preocupação que se tinha, começa a ser estabelecido aquilo que ele havia ensinado. Ele começa a mostrar que o próprio governo, que o próprio Estado deve se fazer intervenções na economia. Ou seja, o Estado ele deve incentivar a exportação, incentivar a estabilidade do mercado, controlar para que prevaleça a justiça social. Então, o controle do Estado para que prevaleça a justiça social é muito importante. Justamente porque, então imagina um governo que oferece
um empréstimo a juro baixo, esse empresário faz um empréstimo com o governo, investe na empresa, assim, essa empresa vai gerar trabalho, esse trabalho por sua vez vai gerar salários, esses salários vão ser revertidos na compra de bens materiais e a empresa vai continuar sendo produzida. Então a intervenção estatal é defendida pelo John Keynes. Deveria-se haver uma intervenção do Estado na própria economia. Outra questão também, a do próprio David Harvey, que também é um economista, ele vai defender a ideia da acumulação flexível. Se aproxima lá do toyotismo. A ideia de você produzir conforme a demanda, não produzir demais. Aquela neurose de produção, ela precisa acabar. Então a produção ela precisa ser feita de forma adequada e conforme o tempo for passando, se ela for vendida, ela continua sendo produzida. A mão de obra passa a ser temporária nesse modo, porque já que você não vai produzir sempre, então você não tem que estabelecer um contrato de trabalho muito grandioso com seus funcionários, você paga na medida em que há produção, quando não há produção você dispensa, e o empresário ele só vai gastar com aquilo que produz. Na nossa atualidade, então, começam a surgir, sobretudo, o terceiro setor. Nós tínhamos o primeiro e o segundo setor e agora surge aí o setor terceiro, né? O terceiro setor, o setor de serviços. A tecnologia do trabalho nos nossos dias atuais, ela avança cada vez mais. Você tem o surgimento dos profissionais liberais, o que significa uma exigência no nível de especialização do trabalhador. Você tem o trabalho informal e a terceirização, que, por outro lado, aumenta a pobreza porque não há retenção de imposto. Você tem a economia se tornando internacional, mais uma vez, ou seja, você não fala de uma economia apenas no Estado, mas uma economia que agora ela é internacional e quando um país quebra, afeta os demais. E a gente fala também da globalização, essa ideia de você expandir a sua empresa para o mundo todo. Então nós temos aí empresas que, embora tenham nascido num país, hoje elas já estão atuando, produzindo e vendendo em outros países. Ou seja, a expansão do capitalismo, o trabalho, fez com que o nosso mundo ele mudasse, ele alterasse. Agradeço a todos vocês e aguardo na próxima aula.